Pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de vídeos explicando o básico do MIT App Inventor, hoje eu vou voltar aqui no assunto do login e senha, né, o cadastro, porque assim, pensa comigo, se for um aplicativo que vocês não é a versão finalizada, certo? É só um protótipo, por exemplo, não tem necessidade de colocar um monte de blocos, sabe, complexos assim para salvar numa base de dados, por enquanto, né? O usuário e senha, e depois quando for fazer o login para verificar se está tudo certinho e tudo mais, certo? Nesse momento, quando é um protótipo, a principal preocupação deve ser com o diferencial do aplicativo, certo? Então, o que eu vou sugerir aqui para vocês? Que coloquem os elementos aqui para fazer o login e deixe assim que, digitando qualquer coisa no usuário e na senha, aperte entrar e o login seja feito com sucesso, certo? Por exemplo, nesse bloco aqui, a gente já vai mostrar aqui, na parte do cadastro, ele vai falar o seguinte, ó, se o bloco de texto não estiver vazio, se ele estiver vazio, ele vai falar, digite seu usuário primeiro. Se nem a caixa de texto, nem a de senha estiverem vazios, aí você pode digitar qualquer coisa, vai clicar no botão e vai aparecer escrito cadastro efetuado com sucesso, certo? E na parte do login, mesma coisa, login efetuado com sucesso, ele vai abrir na outra página, certo? Então, nosso objetivo aqui hoje são dois. Mostrar como é que faz esse bloco de programação mais simples para o login e para o cadastro e mostrar também como vocês economizam telas, certo? É recomendável que o aplicativo no App Inventor tenha no máximo 10 telas. No site dele, se eu não me engano, está escrito que, ou eu vi isso num fórum, não lembro agora, que pode até ter mais de 10, só que isso pode deixar o aplicativo mais lento, uma coisa assim, certo? Então, por exemplo, imagina que você vai criar uma tela para login, uma tela para cadastro, uma tela para parte premium aqui. Então, são 3 telas, né? Você vai ter 7 telas para aquilo que o aplicativo de vocês faz, né, de diferencial, né, de diferente. Ao invés disso, você pode concentrar essas 3 coisas numa única tela, certo? Então, aqui não tá como vai ficar no aplicativo, né? Eu vou mostrar no finalzinho para vocês. Mas aqui, ó, imagina o seguinte, quando eu clicar no botão login, vai aparecer escrito login e vai aparecer isso aqui, ó. Se eu clicar no cadastrar, isso aqui não vai aparecer só a parte do cadastrar. Se eu clicar em premium, vai aparecer só a parte do premium aqui, ó, certo? Então a gente vai ver como fazer isso hoje. Então, eu deixei uma tela aqui, ó, em branco, pra gente ver desde o comecinho, certo? Então, o que eu sugeriria aqui, ó? A gente vai trabalhar muito com esses elementos aqui de organização vertical e organização horizontal, certo? Ó, então, na minha tela aqui, eu vou pedir para ele alinhar tudo no centro e no topo, e eu vou usar aqui uma organização horizontal, ó. Eu vou jogar ela aqui, esse cinzinha não vai aparecer, certo? É só para a gente saber que é um elemento de organização horizontal, e a gente vai vir aqui, ó, nas propriedades, vou deixar para alinhar no centro, e no centro aqui, e a largura dele eu vou colocar para preencher principal. Aqui a gente vai colocar os nossos 3 botões, certo? Ó, eu já vou começar falando o seguinte, nomeie os seus elementos, certo? Eu vou jogar 3 botões aqui, ó. Então, 1 botão, 2 botões, 3 botões. Então, aqui, ó, eu vou renomear ele porque se eu colocar aqui, esse aqui vai ser o botão do login, certo? Ó, eu vou renomear ele, então vou colocar aqui, ó, login, underline, btn de botão. Então, a hora que eu for na programação, na parte dos blocos, eu vou saber, eu não vou ficar, nossa, qual que é o botão 2, qual que é o botão 3, o que eles fazem? Eu já sei que é um botão relacionado ao login, certo? O botão que eu vou apertar para fazer o login. Aqui vai ser o botão para aparecer os elementos do cadastro. Então, cadastro, underline btn, para lembrar que é um botão. E o terceiro aqui vai ser na parte premium, certo? Premium btn, botão. Premium, beleza. Agora a gente vai acertar o que eu quero que apareça escrito aqui, certo? Vou deixar, eu não vou mexer em muita coisa aqui, porque vamos abordar o básico, certo? Eu vou deixar negrito e vou colocar aqui o texto no botão. Lembrando que vocês podem usar, eu já mostrei isso na videoaula anterior, como usar uma imagem para colocar no botão para ficar mais bonito, certo? Login, beleza. Aqui vai ser a tela de cadastro. E aqui, eu vou deixar ele
negrito. E esse cara aqui vai ser o recurso Premium. Eu não coloquei aqui ainda a imagem do como aparece no celular, mas com certeza vai sobrar um espacinho entre os botões aqui, ó. Então, nossa gambiarrinha joga o elemento da legenda aqui e apaga o texto, ele vai dar um espacinho entre os dois botões, senão eles vão ficar muito agarradinho no outro, certo? Isso aqui não precisa renomear, que a gente sabe que é só para fazer isso aqui, beleza? Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma legenda aqui, ó, né? Aqui vai aparecer. Se eu clicar em login, aí esse texto que eu vou colocar aqui vai estar escrito login. Se eu clicar em cadastro, vai aparecer escrito cadastro, certo? Então aqui eu vou colocar, vou renomear ele para saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Vou colocar aqui, ó, login, cadastro, prêmio. Beleza. Inicialmente eu quero que ele apareça escrito login. Login. Eu quero que aqui, na parte da largura, ele preencha o principal. Aí aqui, ó, ele está alinhado, o alinhamento do texto à esquerda, eu vou colocar no centro. Vou colocar a cor de fundo bonita aqui, um cinza escuro. E a cor, ó, negrito. Vou colocar uma fonte 30 aqui. E a cor do texto eu vou deixar branco. Padrão, ok. Então, deixei o padrão em vez de branco. Aqui. Branco, ok. Beleza. Agora, conforme a gente viu no nossa colinha aqui, ó, eu vou usar outras ferramentas de organização, certo? Ó, então vai ficar vou chamar de caixinha aqui, uma prateleira. Vai uma prateleira para os elementos do login. Esse texto aqui, ó, ele vai ficar fora das prateleiras porque a gente vai mudar ele. Quando clicar em cadastrar, esse texto continua aqui, só que vai escrever cadastrar, certo? Só vai mudar o texto. Uma prateleirinha para o pessoal do cadastrar e uma prateleirinha para vantagens de ser premium, certo? Então aqui, ó, não é aqui ainda. A gente vai voltar aqui, login cadastro. Então eu vou usar 3 elementos de organização vertical, certo? Aqui, ó, horizontal, né? E aqui a gente vai colocar o vertical. Então, organização vertical, vou colocar aqui. Vou pedir para ele alinhar a esquerda e a largura preencher o principal, ok? Então, ao invés de ficar um do ladinho do outro, vai ficar um em cima do outro, certo? Eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que vai precisar de um espaço entre os botões do login. Coloco ali a legenda, beleza, apago o texto. E aqui também, certo? Beleza, senão vai ficar tudo muito junto. Então aqui eu vou colocar a legenda para escrever usuário, certo? Como a gente não vai mudar esse texto que vai ficar aqui, eu não vou renomear ele, certo? Então aqui vai ficar usuário, dou Enter, vou deixar em negrito e aumentar a fonte. Fonte 20, beleza? Então embaixo aqui eu vou colocar o que? Uma coisa importante, ó. Aqui eu vou clicar na página que eu estou mexendo e vou vir aqui, eu vou tornar ela rolável, certo? Porque se eu não tornar ela rolável, o que acontece? Ó? Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui, né? Se eu desmarcar a opção rolável, eu não consigo ver o que tem ali, ó. Tá vendo? Nem aqui e nem no celular depois. Ó, rolável, eu posso ir lá no final, pode deixar uma tela bem grande. Então aqui deixei ela rolável. Tá. Rolável. Então, para digitar o login, eu vou usar caixa de texto. Então, vou colocar aqui caixa de texto. Vou renomear essa caixa de texto porque eu vou usar um comparativo depois ali, né? Se a caixa de texto não estiver vazia, então eu vou colocar aqui, ó, login txt, login texto. Beleza. Ok, aí eu posso fazer o seguinte, né? Deixar a largura dele aqui preenchendo o principal, aumentar a altura depois. Eu acho que eu tinha deixado 45 no outro, mas vocês vão olhando de acordo com o que vai aparecendo aí, certo? E agora a senha. Caixa de senha. Antes da caixa de senha tinha a legenda, né? A legenda. Então a legenda aqui, eu vou só escrever. Senha, beleza. 20 o tamanho da fonte. Eu coloquei 20 aqui, é 20 também. E
negrito. Beleza. E aqui eu vou deixar uma alturinha dela, senão vai ficar muito fininho ali. E a largura eu vou deixar preencher principal. E entre o conjunto do usuário e da senha, eu vou fazer o que a gente já sabe, nossa gambiarrinha, coloca a legenda, apaga o texto, certo? E um botãozinho aqui para efetuar o login. Aqui, ó. Então aqui eu vou deixar ele, esse aqui eu vou colocar, efetuar login, btn, botão. Então eu vou deixar ele na largura do preencher principal, a fonte, eu vou deixar ela um pouquinho maior. Eu vou colocar aqui negrito, vou colocar itálico também, vai. Então aqui vai ficar login. Beleza. Meu botãozinho aqui, ó. E aí eu vou... Tinha uma coisa que eu ia mexer aqui. Na forma eu vou deixar ele arredondado aqui, ó. Talvez aqui não apareça, mas depois vai aparecer. Aqui eu vou fazer o seguinte, a largura eu vou colocar como 90%. Aí vai sobrar uns cantinhos aqui, ó. Certo? Ah, não, vou deixar preencher principal, senão ele vai ficar, não vai ficar alinhado. Então, beleza. Aqui tá do login. Certo? Ó. Organização vertical do login. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear também. Certo? Ó. Eu vou escrever aqui login tab, como se fosse uma tabela aqui, certo? Então, eu sei que se eu clicar no login, por exemplo, eu quero que isso aqui apareça, ó, que o login tab apareça e não quero que o que a gente vai criar do cadastro apareça. Beleza? Agora, a gente vai colocar mais uma organização vertical aqui, certo? Já vou me lembrar que eu preciso de uma legenda entre esses meus dois elementos, para não ficar grudadinho. Apago o texto. E agora a gente volta aqui. Então, aqui vai ser... Minha tela é pequena. Vai ser a organização do meu cadastro. Então, eu vou colocar cadastro, tab, minha tabelinha. E aí eu vou arrumar as propriedades aqui, ó. Alinhamento eu vou deixar na esquerda. Beleza. E largura, preencher principal. Ok. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que ao invés do botão login, eu vou colocar um botão cadastrar, certo? Então, aqui eu vou colocar... A gente vai fazer tudo de novo isso aqui, ó. Usuário, fonte 20, negrito, embaixo do usuário, a caixa de texto, aqui, caixa de texto, acho que eu tinha colocado 45 de altura, e preencher principal, ok? E, cadê minha legenda? Se largar no lugar errado não tem problema, né? Depois é só você pegar ela aqui e... Aí. E aqui a mesma coisa. Aqui a senha. Tamanho 20. Negrito. E agora a caixa de senha. Aqui. Ok. Caixa de senha. Lembrando que eu vou precisar de uma legenda entre esses dois conjuntos do login e senha, para não ficar muito, né? Apertado, altura 50 pontos, 50 pixels, e a largura, se vocês não gostarem, é só alterar aí vendo como é que vai ficando, certo? Então beleza, já tem o cadastro, a tabelinha do cadastro aqui, ó. E agora a gente vai colocar uma para a versão Premium, certo? Então, organização vertical. Minha tela é pequenininha, tem que ficar mudando toda hora aqui. Aqui. E essa aqui vai ser o meu Premium Tab. Minha tabelinha do Premium aqui, ó. E aqui eu quero tudo alinhado ao centro. E a largura dessa minha organização vai preencher o principal, certo? Aí o que eu tinha escrito aqui antes? Deixa eu lembrar que estava escrito aqui, vantagens de ser premium. Vantagens de ser premium. Então, vou colocar aqui um textinho. Aqui a legenda.
Ops. Não tá certo. Ah, uma coisinha só. Eu esqueci do botão aqui, ó. Eu esqueci do botão. Pera aí. Eu esqueci do botão. Botão login. E o botãozinho aqui. Esse aqui vai ser cadastrar. Cadastrar BTN. E aqui o texto vai ficar como... tava em maiúsculo ali. Cadastrar. Ops. Apertei um botão no teclado aqui. Cadastrar. Cadastrar. Ups. Aí. E aí a largura, vou colocar para preencher principal. Vou colocar do jeito que estava ali no login, 20, negrito, itálico. Beleza, então já está cadastrar aqui. Aqui, vamos alterar esse texto. Eu vou escrever aqui. Vantagens de ser premium. Eu vou deixar o alinhamento do texto no centro, a largura, preencher principal, 20, deixar um pouquinho menor aqui, 16, 18, no negrito, e vou mudar a cor de fundo aqui, ó. Gostei daquele laranja. Depois eu vou mostrar para vocês como é que muda aqui, como é que descobre a cor de uma imagem. Beleza, vantagem de ser premium, eu vou copiar o que eu já tinha feito na outra lá. Vantagens de ser premium. Esse texto aqui. Ctrl C. E volto aqui. Eu tenho que inserir uma legenda embaixo aqui, ó. E aqui eu vou colar. Dou um Enter. Beleza. Aqui, largura, eu vou colocar preencher principal. Repara o seguinte, ó, tá vendo essa linha verde aqui? Ela delimita o que vai aparecer. Do jeito que tá aqui, vai aparecer só a primeira linha, certo? No meu aplicativo, depois eu mostro pra vocês verem. Então o que a gente tem que fazer? Deixar ela um pouquinho maior, mas eu vou deixar pra mostrar depois, que daí a gente vai fazendo as alterações em câmera, não, meu Deus, fugiu. Ao mesmo tempo aqui, tá? Em tempo real, esse era o termo. Beleza, montamos a nossa estrutura aqui, certo? Agora, o que a gente quer que aconteça, certo? Quando a gente entrar pela primeira vez, não pela primeira vez, né? Mas quando essa tela aparecer, o que eu quero que apareça e o que eu quero que não apareça? Eu quero que, na hora que ele entrar aqui, não apareça... Deixa eu ver o que eu quero que ele apareça. Eu quero que todas as caixas de texto não tenha nada escrito, certo? E eu quero que apareça só essa parte do login primeiro aqui, ó. E aí, se eu clicar no cadastro e tudo mais, como que a gente vai fazer isso? Parte de programação. Então, quando esta tela inicializar, qual tela? Essa aqui, ó. Esse primeiro componente aqui é a tela em si. Então, é nela que eu tenho que clicar, ó. Login cadastro. A gente vai usar esse terceiro aqui, ó. Quando a tela login cadastro inicializar, o que eu quero que aconteça? Eu quero que todas as caixas de texto comecem sem nada escrito, certo? Ó, então, quais são as nossas caixas de texto? Ó? Essa aqui que é o login TXT, a caixa de senha que eu não, olha só, eu não renomeei ela, né? Então, aqui eu vou colocar senha login underline TXT. Eu falei e não fiz, certo? Ó, então, login TXT, senha login TXT. E essa outra aqui que eu não... Olha, eu falei para vocês fazerem e não fiz. Então, vou colocar aqui... Usuário cadastro, underline, TXT. E senha cadastro, underline, TXT. Então, esses 4 bloquinhos aqui de texto, né? Não é bloco de texto. Essas caixas de texto... Eu quero que eles comecem sem nada. E lembrando o seguinte, né? Nessas caixas de texto, tem uma opção aqui. Cadê? Dica. Tem uma dica aqui, ó. Vou colocar aqui, digite o usuário. Eu vou deixar uma com e as outras sem, depois eu mostro para vocês em tempo real também. Dica, digite sua
senha. Não vai aparecer aqui mais no celular, vai aparecer, até da opção aqui, né? Qual cor que você quer que apareça, né? Quando você não tiver clicado, vai aparecer escrito, digite seu login. Aí quando você clicar aqui no celular, né? Aí já não vai aparecer mais, vai aparecer só o que você digitar. Então quando essa minha tela inicializar, eu quero que essas caixas de texto comecem em branco. Então eu vou procurar elas onde elas estão aqui, ó. No login tab, né? Na minha organização só com as coisas do login. Então aqui eu tenho o login txt, que é a caixa de texto. Então eu quero que a minha caixa de texto, tá vendo aqui, ó? Só tem nesses blocos aparece aqui login underline txt, certo? E aí a segunda parte ele mostra aqui uma característica dele. A gente quer o texto. Então eu vou procurar aqui, ó, ajustar o que tiver dentro dessa caixa de texto, no que concerne ao texto para. Então eu vou pegar este aqui, ó, certo? E aqui eu vou usar o nosso bloquinho coringa aqui do texto, que é esse primeiro aqui, ó. Eu vou deixar ele assim, vazio, certo? Então aquela caixinha de texto, quando essa página inicializar, vai estar vazia. Se eu escrever alguma coisa aqui, se eu escrever qualquer coisa aqui, quando essa tela se inicializar, vai estar escrito aquilo lá, certo? Só que não é só isso, né? Então tem a caixa de texto e a caixa de senha. A gente vai procurar exatamente, ó, esses blocos verde escuros que tem um outro encaixezinho aqui, significa o seguinte: quando a gente apertar aquele botão, eu vou pegar, no caso aqui, uma caixa de senha e eu vou alterar alguma propriedade dela. Pode ser a altura, pode ser a dica, a cor da dica, enfim. Nesse caso aqui a gente quer alterar o texto, certo? Ó, vou colocar aqui e eu quero que o texto fique em branco. Aí, e ainda tem, isso aqui é do login, né? Ainda tem a parte do cadastro. Isso aqui é a página, tá? Não é o botão. Então aqui na parte do cadastro, ó, usuário cadastro txt, então a gente vai procurar o parecido, que é este aqui. A gente vai ajustar essa caixinha de texto também. Duplico aqui, eu clico o botão direito, né? E a última, que é a senha do cadastro, na parte de texto também aqui, ó. Então o que isso significa? Toda vez que essa minha página inicializar, as 4 caixas de texto, elas estejam aparecendo ou não, elas vão aparecer vazias, certo? E quando inicializar, eu quero que apareça que apareça inicialmente essa parte do login aqui, certo? Beleza. E eu quero que o texto seja escrito aqui login. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu quero que apareça o quê? Esse conjunto aqui, ó, se eu clicar aqui, né, eu estou trabalhando com a organização vertical login tab. Então é nele que eu vou programar. Então quando essa página inicializar, eu vou vir aqui, ó, login tab, aqui, login tab, e aqui, ó, eu estou falando dessa minha organização vertical, e aqui ele está usando a propriedade visível ou não visível, né? Se ele vai aparecer ou não, ele vai estar lá dentro do aplicativo, mas não quer dizer que ele vai aparecer. Então eu vou colocar aqui, ó, e eu quero que apareça. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou usar esse textinho aqui, ó, verdadeiro ou falso. A gente está lidando com a lógica. Então a gente vem nesses blocos internos de lógica e vai pegar um desses dois aqui, ó. Tanto faz, né? Aqui a gente pode mudar. Então eu quero que apareça essa organização vertical do login. Só que eu não quero que apareça, né? Assim que iniciar, eu não quero que apareça essa organização inicial, essa organização vertical do cadastro e nem a do premium. Então eu vou fazer o oposto, parecido, mas o oposto aqui, né? Eu vou vir aqui, cadastro tab, e vou procurar a propriedade visível aqui, ó. Então eu quero que só apareça a do nosso amigo do login. Então eu vou duplicar essa parte aqui no verdadeiro, beleza? E dá pra gente duplicar isso aqui, ó. Não precisa ficar caçando toda hora ali. Só que agora a gente vai usar qual? O Premium Tab. Só que eu vou colocar esses dois aqui, ó, falsos. Então quando inicializar a nossa essa nossa tela, então todas as caixas de textos e de senha vão estar em branco e vai aparecer só aquela parte do login. Essa parte do cadastro aqui e do premium eu não quero que apareça, certo? Beleza. Eu vou só dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá?